Bom dia. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós falaremos sobre medidas. Então, vamos lá. Vamos lá, analisando a imagem. Olha lá. E agora? O que faço? Agora dê 5 passos para frente. 5 passos para frente. Então, ó. Medidas. Neste capítulo, você vai conhecer as partes do corpo que podem ser utilizadas para realizar medições. Conversa vai. Você sabia que podemos utilizar partes do corpo para fazer medições? E aí, vocês sabiam? Não? Vamos lá. Conversa vem. Que partes do corpo podemos utilizar para fazer medições? Então, assim, acredito que alguns falarão que sim, outros falarão que não, mas já fizemos isso. Vocês já devem ter feito isso na educação física também, né? O pro deve ter falado, dá tantos passos para a direita ou para a esquerda, ou tantos passos para frente. Então, assim, já é uma das maneiras que podemos medir, né? Com os passos. E tem outras partes do corpo também que vocês vão ver daqui para frente. Medindo com o corpo. Veja a seguir as partes do corpo que podemos usar para fazer medições. Então, aqui tem as partes, ó. Palmo, passo, pé. O que você mediria com cada uma dessas partes do corpo? Então, pensa um pouquinho. O que vocês conseguiriam medir, por exemplo, com o palmo? Com o passo e com o pé? Vamos utilizar essas medidas para realizar as atividades deste capítulo. Então, assim, eu vou explicar para vocês como funciona, mas algumas atividades vão ser realizadas só no retorno, porque, como vocês vão ver, está pedindo algumas, para medir alguns espaços na escola, na sala de aula. O palmo. Um palmo é a medida da distância entre a ponta do dedo polegar até a ponta do dedo mínimo, com a mão bem aberta. Então, vocês abrem bem a mão e o palmo é essa medida, ó, do polegar até o mínimo, o mindinho, né? Aqui tem o mão na massa. Vamos fazer uma experiência. Precisaremos de 4 pessoas, o professor, um aluno mais alto, um aluno baixo e mais um aluno que será um medidor. Primeiro, utilizando o palmo, o professor vai medir o aluno mais alto e dizer quantos palmos mediu. Note o resultado. Então, assim, eu teria que medir o aluno mais alto, vocês anotariam. Em seguida, utilizando o palmo, o aluno medidor vai medir o aluno mais baixo e dizer quantos palmos mediu e anotar o resultado. Ao comparar os valores encontrados, é possível determinar qual dos dois alunos medidos é o mais alto? Então, fica aí uma dúvida, né? Letra B. Como podemos saber, utilizando o palmo como medida, quem é o mais alto? Então, essa parte aqui, vocês não vão fazer, tá? Só no retorno mesmo, é para vocês saberem como funciona o palmo. Vocês podem experimentar aí em casa, medir algumas coisas, mas essa parte aqui vamos preencher no retorno. Tendo como medida aí o palmo, mas com a participação dos alunos, né?
Número 2, usando o seu palmo, determine a medida de alguns objetos de sua sala de aula. Ó. De novo a sala de aula. E depois anote aqui. Também não faremos esse. 3. Vamos medir alguns objetos? Letra A. O comprimento do seu livro de matemática mede quantos palmos? Esse aqui dá para vocês responderem. Porque o livro de matemática de vocês é a apostila que está em casa, né? Letra B. O comprimento do seu caderno de matemática. Então, assim, o caderno ficou na escola, mas vocês sabem que o caderno é do mesmo tamanho que a apostila. Então, provavelmente vai dar a mesma medida aí. C. A largura da sua carteira. Aí já não dá para medir, né? Esse vai ter que ficar, porque a sua carteira é a mesinha de vocês lá na escola. Aqui na letra D, pede para preencher a tabela com as medidas que você encontrou. Então, depois de ter respondido isso aqui, essas questões aqui em cima, ó, da letra A até a letra C, aí vocês têm que preencher esse espaço aqui. Então, vai ficar para depois também. A única coisa que vocês podem preencher são os dois primeiros, o livro e o caderno, que foram os mesmos que vocês responderam aqui. O livro e o caderno. A outra parte fica em branco. Letra E. Compare o seu resultado com o resultado dos seus colegas. Todos encontraram as mesmas medidas? Por quê? Faremos no retorno também. Número 4. Agora compare o seu palmo com o do seu colega. Eles têm o mesmo tamanho? Veremos isso no retorno. B. Depois de comparar o seu palmo com o do seu colega, podemos afirmar que o palmo pode ser utilizado sempre? Por quê? Próxima medida, ó, o passo. Um passo é a distância que vai do calcanhar de um pé até o dedão do outro pé quando estamos andando. Ó, da ponta até o dedão. Mão na massa. Usando o seu passo, meça alguns itens da sua sala de aula. Depois, anote os resultados na tabela a seguir. Então, aqui nós temos, ó, de uma parede até a outra, a medida da lousa, e aqui também da parede, mas em sentido diferente. Então, também, retorno. Letra A, compare o seu resultado com os resultados dos seus colegas. Todos encontraram os mesmos valores? Por quê? Letra B. Como vocês poderiam encontrar as mesmas medidas? Então, tudo isso aqui, nós vamos responder no retorno. Vamos lá para a próxima página. O pé. Antigamente, muitos reis utilizavam seus pés como medida. Essa medida era contada do calcanhar até a ponta do dedão. Com seu professor, leia a história a seguir. Então, vamos lá. Vou ler a história. Vocês já viram que aqui vem do calcanhar até o dedão. Nome da história: O Rei Mandão. No reino muito distante, havia o Rei Mandão. Certo dia, ele pediu a um servo que comprasse um tecido amarelo com 20 pés de comprimento no reino distante de tudo para fazer uma blusa. O servo prontamente seguiu viagem e, depois de 2 semanas, voltou com o tecido. Quando chegou, o rei Mandão, ao medir o tecido, viu que ele tinha apenas 12 pés e ficou furioso.
Ele pediu ao servo que voltasse ao reino distante de tudo e trocasse aquele pedaço de tecido por outro de 20 pés. Além disso, ordenou que olhasse o rei do reino, distante de tudo, medindo o tecido. Então, assim, além dele ter que voltar lá para trocar esse tecido de 12 pés por um de 20 pés, ele teria que ficar olhando o rei do reino distante, medindo o tecido. Chegando lá, o rei do reino distante, de tudo, abriu o tecido no chão e conferiu na frente do servo que o tecido tinha 20 pés, conforme pedido. O rei, então, chamou os sábios e perguntou o que poderia estar acontecendo. Os sábios logo responderam: como cada rei tem um tamanho de pé, quando mediram o tecido, encontraram tamanhos diferentes. E assim eles descobriram que não poderiam usar a medida do pé do rei como medida padrão. Então, assim, por que não deu certo? Porque um pé tem um tamanho diferente do outro. E aí deu essa diferença aí, que um deu 20 e o outro 12. Aqui tem um vídeo sobre unidades de medida. Vamos lá. A necessidade de medir comprimentos é bastante antiga. As primeiras medições de distância foram feitas usando partes do corpo como passos. Como não temos todos as mesmas dimensões, isso trouxe vários problemas. Um dos primeiros povos a resolverem o problema foram os egípcios. Eles mediram o comprimento do braço de um faraó. E depois marcaram esse comprimento em um pedaço de madeira. Chamaram essa unidade de medida de cúbito. Usando o mesmo cúbito, agora todos se entendiam. Continuando. Mão na massa. Essa atividade aqui, ela é bem legal de fazer. É meio demorado, porque até fazer com a sala inteira demora um pouquinho, mas eu acho bem bacana. Na página 23 do material de apoio, você encontrará 2 pés utilizados como unidades de comprimento. O pé do rei mandão e o pé do rei do reino distante de tudo. Utilizando esses moldes como unidade, obtenha as medidas dos itens de sua sala, representados a seguir, e preencha a tabela abaixo. Então, assim, nós vamos medir o tamanho da lousa, tamanho da minha mesa e o tamanho da porta. Opa, tem mais aqui. E a distância de uma parede até a outra, que seria aqui a parede da lousa até lá no fundo da sala. Então, nós vamos medir esses espaços utilizando os 2 pés que estão lá. O pé do rei mandão e o pé do rei do reino distante, né? Distante de tudo. E vamos anotar aqui a diferença entre uma medida e outra. Então, quando nós retornarmos, vamos destacar os pezinhos e cada um vai ter que medir. Então, todos vão fazer isso, certo? E depois, responder aqui, ó. O que aconteceu com os registros das linhas da tabela? Por que isso aconteceu? Vocês vão ver que isso vai ser muito legal. Então, assim, vamos aqui para o próximo, ó. Mais um vídeo, conhecendo as medidas. Precisamos cortar um pedaço de madeira para arrumar o telhado da casa dos passarinhos. Mas como podemos fazer isso? Já sei. Podemos contar quantos risquinhos tem na madeira. Será que temos um modo melhor de medir as coisas? Já sei. Vamos utilizar uma trena. Pronto! Agora sabemos que tem 15 centímetros. Agora vamos medir na madeira os 15 centímetros e pedir para cortar aqui. É importante mesmo saber a medida exata das coisas. Aí não fica material sobrando e nem faltando. Certo. Então, assim, as medidas são coisas que nós usamos
Muito. Medidas de tempo. Observe as imagens abaixo. Olha o que nós temos aqui. Calendário, né? Bom, aqui bonitinho. Esse aqui tem de todos os meses. E esse aqui representa só o mês de janeiro. Aqui nós temos relógios. Qual é o nome de cada um desses instrumentos? Para que eles servem? Então, assim, o nome deles. Falamos, né? Calendário, relógio. Para medir a passagem do tempo, utilizamos instrumentos de medida de tempo. Hoje em dia, os relógios e calendários são usados para isso. O calendário. Quando precisamos saber o dia da semana, o dia do mês e o mês do ano em que estamos, podemos utilizar o calendário. Veja no calendário abaixo como localizar essas informações. Então, assim, vocês já viram bastante atividades relacionadas ao calendário, né? Então, vamos lá. 2020, que está aqui, ó, representando o ano. Maio é o mês, né? Representa o mês. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, os dias da semana. Em vermelho aqui, no mês de maio, ó. Dia 1º, dia 12, representa os dias que são feriados. E todo esse espaço aqui, ó, onde tem todos os números, são os dias do mês, que vai aqui do número 1 até o 31. No calendário acima, os dias da semana estão representados da seguinte maneira. Dom, domingo, segue, segunda-feira, terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira, de sexta-feira e de sábado. Com essas informações, podemos saber, por exemplo, que o dia 4 de maio de 2020 é uma segunda-feira. Então, vamos lá, ó. 4 de maio, se vocês observarem a coluna, nunca esqueçam, coluna está em pé, de cima para baixo ou de baixo para cima. Dia 4 segue de segunda-feira, certo? Mão na massa. Número 1. Observando o calendário acima, responda. Então, vocês vão observar esse calendário aqui e, baseado nele, vão responder. Letra A. 22 de maio é que dia da semana? Então, voltando aqui, vocês vão achar o número 22 e vão anotar para mim que dia da semana é esse dia, né? E o dia 31 de maio? Então, aqui em cima, dia 22, aqui embaixo, dia 31. Podemos dividir um mês em semanas. Observe o calendário e complete as frases. Olha aqui, ó. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana e sexta semana. Lembrando que, ó, estão na horizontal, estão deitados, ó. Certo? Você vai olhar em cada linha. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana e sexta semana. Letra A. Carlos faz aniversário na terceira semana do mês de maio.
Neste ano, seu aniversário acontecerá em uma quinta-feira. Então, se é a terceira, vamos conferir. Ó. Primeira, segunda, terceira. Então, o aniversário dele vai cair numa quinta-feira. Vocês vêm aqui na terceira semana e vê qual é o número que está lá na quinta-feira. Aí responde aqui, ó. Carlos faz aniversário no dia do mês de... Então, aqui vocês vão colocar o dia e aqui qual é o mês. Letra B. João nasceu um dia antes de Carlos, no mesmo ano. Ele nasceu no dia do mês de... Número 3. Complete as frases com as datas que Camila marcou em seu calendário. O aniversário da mãe de Camila é no dia em uma quarta-feira. Para responder essas aqui, ó, vocês têm que observar esse calendário, tá? Aqui tem algumas anotações dela, ó. Tem algumas datas circuladas. Então, ó, o aniversário da mãe de Camila é no dia em uma quarta-feira. Então, qual desses números que ela circulou que está numa quarta-feira? O evento da escola será no dia em um final de semana. Que dia é esse que vai dar no final de semana? A festa da turma será no dia em uma... Então, depois de vocês terem encontrado esses dois aqui, só vai sobrar um. E esse último que sobrar, vocês vão colocar aqui. Qual será o dia e em que dia... A festa da turma será no dia em uma... É isso mesmo. Assim, o dia, vocês vão anotar a data e qual dia da semana. 5 dias antes do evento da escola. Então, que dia é esse? Organizando o dia. Podemos organizar nosso dia para saber em que horário devemos fazer algo. Veja como a mãe de Débora organizou sua rotina diária. Então, vamos lá. Quinta-feira, durante a manhã, café da manhã e escola. À tarde, almoço, lição de casa, brincar. Noite, jantar e dormir. Então, a mãe da Débora organizou essa rotina para ela. Com essas informações, sabemos que Débora vai à escola às quintas-feiras pela manhã. À tarde estuda e brinca. E à noite, janta. Aqui temos os períodos, ó. Manhã, tarde e noite. Mão na massa. Escolha um dos dias da semana e preencha os quadros com as atividades que você costuma fazer. Então, olha lá, ó. Vocês vão escolher um dia da semana, ó, dia da semana. Vão anotar aqui, que dia é hoje? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. E aí vão fazer as anotações aqui, ó. Nesse dia que vocês anotaram, o que vocês fizeram de manhã? À tarde e à noite. Número 2. Recorte as fichas da página 25 do material de apoio. Essas fichas, elas representam um dia na vida de João Pedro. Então, vocês vão recortar aí, eu não sei se para vocês está recorte ou é adesivo. Tudo que o João fez num dia. E aí vocês vão ter que colar essas imagens aqui
na sequência em que as coisas aconteceram. Então, deve ter lá, com certeza, de manhã até à noite. Então, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ó, lembra? Números ordinais? Segunda coisa. Terceira. Quarta. Quinta e sexta. Então, assim, quais foram essas 6 atividades do dia? Agora, escreva um texto indicando o que João Pedro faz pela manhã e pela tarde, na ordem das atividades que ele realiza. Então, assim, por exemplo, logo pela manhã, João toma café, vamos supor. João escovou os dentes. Então, vocês vão anotando aí na ordem dos acontecimentos, certo? Tem uma... Eu vou corrigir a ficha da semana passada, né? E aí eu volto para explicar direitinho aí, porque muitas coisas nós tivemos que deixar para depois, né? Então eu vou corrigir a ficha e aí já já eu volto nessa parte para poder esclarecer, né? A ficha que vocês fizeram foi das páginas 41 e 42. Vamos lá. Número 1. Joana e Carlos organizaram suas figurinhas em grupos de 3 figurinhas. Então, aqui já está claro, ó. Foram separadas de 3 em 3, certo? Qual criança tem mais figurinhas? Então, eu vou contar as figurinhas que estão separadas de 3 em 3. Então, primeiro as figurinhas da Joana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 figurinhas a Joana tem. Agora é de Carlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, qual criança tem mais figurinhas? Quem tem 18 ou quem tem 15? Certo. Então, a criança que tem mais figurinhas... Joana. Letra B. Quantos grupos de figurinhas essa criança tem a mais? Olha lá. Aqui eu quero saber quantos grupos de figurinha ela tem a mais. Vamos de novo. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Carlos tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem um grupo, certo? Quantos grupos de figurinhas essa criança tem a mais? Ela tem um grupo a mais. Letra C. Quantas figurinhas essa criança tem a mais? Quantas figurinhas a mais? Então, se aqui tem 18 e aqui tem 15, eu vou contar do que tiver menos até chegar no outro. Então, assim, se eu tenho 15, quanto falta para chegar no 18? Então, depois do 15 vem o quê? 16, 17, 18. Então, quantas figurinhas a mais ela tem? Ela tem 3 figurinhas a mais.
Próximo. Abaixo estão representados os animais de brinquedo de André e Luiz. Circule os animais de 3 em 3. Então, assim, não vai dar para eu circular de 3 em 3. Mas depois que vocês circularem de 3 em 3, vocês vão colocar aqui para mim quem tem mais animais de brinquedo. Eu não consigo circular, mas aí nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso do André. Agora vamos contar do Luiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quem tem mais animais de brinquedo? O André. Certinho? Então, assim, nessa parte que nós vimos na apostila hoje, vocês não vão fazer a primeira parte. Daquela primeira parte que eu expliquei, vocês vão fazer só a medida do livro e do caderno. O restante nós vamos fazer no retorno. Agora, na parte da medida de tempo, que fala sobre o calendário e o relógio, aí sim, aquela parte vocês vão preencher, certo? Então, a gente vai deixar essa parte para depois, a parte que tem lá as pegadas do rei mandão e do rei do reino distante de tudo, nós vamos fazer em sala de aula mesmo, cada um vai destacar o seu, então todo mundo vai medir, não tem essa de, porque todo mundo tem as medidas, a gente pegar e fazer com um só. Não. Todos os alunos têm que medir. Então, eu vou pegando de um em um e nós vamos fazendo. E por isso que demora um pouquinho, né? Porque até chegar a vez de todo mundo, mas nós vamos fazer isso com calma na retomada. Então, assim, não se preocupem. Faz essa parte, né, das medidas de tempo, que essa outra a gente faz com calma, da maneira como tem que ser feito, medindo os objetos que eles estão pedindo lá, medindo os espaços que eles estão pedindo lá, certo? É mais uma maneira de vocês conhecerem melhor e mais sobre o espaço de vocês ali dentro da escola, né? Certo? Então, caprichem na atividade. Bom dia.